E aqui estamos mais uma vez para ler a palavra do Senhor e refletir nela. Hoje o nosso texto é um pouco extenso, da leitura de hoje, mas vai despertar o nosso coração, a nossa mente, para entender a importância da gente congregar, de nos reunir como igreja. A nossa leitura hoje é em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 39. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele, santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Muito bem, que texto bonito, A leitura muito boa pra gente refletir nela. Essa leitura é um pouco extensa, esses 20 versículos aproximadamente que nós lemos aqui, que a Eliana leu, dá-nos uma motivação muito grande para continuar, congregar, para continuar na batalha, na luta e não desanimar. Nos dias de hoje, está cada vez mais frequente o desânimo de congregar e de se reunir como igreja. As pessoas não valorizam mais aquele tempo de reunir com os irmãos, de conversar, de compartilhar dos momentos, dificuldades, tribulações, de alegrias. As pessoas se ligam tanto na internet, em redes sociais, e se satisfazem com essas migalhas e esquecem da comunhão com os irmãos, de estar na igreja e louvar e exaltar o Senhor, e de ler textos como esse que nós acabamos de ler, em que diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E nós sabemos que Deus prometeu a vida eterna, para todos aqueles que forem fiéis a Ele. Nós
Nós devemos lembrar que o texto também diz que alguns de vocês, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Eu não sei a situação que você já passou, se você já foi insultado por pertencer a Cristo. Talvez alguém te insultou porque te viu indo para a igreja e você não foi para a balada. Talvez você foi ridicularizado porque estava falando de Jesus, porque resolveu se manter puro e fiel a Deus diante de um mundo tão pecaminoso. No versículo 34 que diz: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam superiores, bens superiores e permanentes. Ao congregar-nos, ao nos reunir como igreja, podemos ler textos como esse e ver também irmãos que abriram mão das coisas do mundo para se dedicar à obra do Senhor. E você vai saber que você não está sozinho, que você também tem pessoas que amam o Senhor e se dedicam ao seu ministério, a fazer a sua vontade. O texto também diz que devemos apegar-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se consideramos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E o texto diz no versículo 25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Naquela época as pessoas já deixavam de congregar, já estavam desanimadas, muitas delas, mas o texto fala para nós hoje em voz alta, dizendo: não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja. Muitas pessoas hoje deixam de se reunir e falam: eu creio que Cristo é o Filho de Deus e que Ele vive, já é o suficiente. Também falam: Deus nos ama e não vai nos fazer sofrer no inferno. Também dizem por aí: eu sempre leio um salmo todos os dias. Também dizem: a minha Bíblia está sempre aberta na minha casa. São tantas palavras e frases que são ditas para tentar nos consolar e nos confortar e dizer: eu não preciso ir para a igreja. Também há pessoas que dizem: eu não bebo, não fumo, eu sou bom, não faço mal para ninguém. E aí se justificam diante dessas coisas, dizendo: eu não preciso ir para a igreja. E até dizem: então Deus vai me aceitar do jeito que eu estou. Se você age dessa forma, mas deixa de ir na igreja porque não gosta dos irmãos ou do dirigente que está ali pregando, você não se identifica com ele, talvez ele fala palavras duras que te machuca, e você resolve ir para uma igreja onde as pessoas falam com mais amor e não te confronta com o que você está fazendo de errado. E muitas vezes você acha: não preciso ir para a igreja. Igreja já é do passado. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos muitos meios que não precisa mais ir para a igreja. Lembre-se do versículo de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ora, se eu creio que existe Deus, acredito nele, creio que seu Filho Jesus veio ao mundo e morreu por mim para me salvar, então eu devo entender que esse Jesus veio para formar a igreja, fazer a sua igreja pura, imaculada, santa, preparada para morar no céu. E se eu quero fazer parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo, eu preciso congregar, eu preciso me reunir, eu preciso fortalecer esse corpo e buscar a presença de Deus com os irmãos, fortalecendo-se uns aos outros com a leitura diária da palavra de Deus. Irmãos, a importância de congregarmos não deveria ser um peso
Não deveria ser uma dificuldade para mim me preparar, acordar cedo no domingo ou ficar até mais tarde à noite. Não deveria ser uma dificuldade para mim, e sim um prazer. Ao congregarmos, nós nos fortalecemos. Ao participar das reuniões da igreja, veremos que muitos irmãos passam por problemas que nós passamos, e até maiores problemas, com maiores dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Ao congregar, nós louvamos a Deus junto com os irmãos em um grande coro, né? Com muitas vozes ao mesmo tempo, louvando e exaltando o Senhor. Ao congregar, tomamos a Santa Ceia que Jesus instituiu para realizarmos juntos. Então a pergunta é: você está congregando? Você está se reunindo com os irmãos na igreja? Hoje muitos templos que outrora pregavam o evangelho puro e verdadeiro estão fechados, e outros com pouquíssimos membros estão jogando a toalha, estão desistindo. E uma causa é o achismo, né? Eu não preciso ir para a igreja mais. Aquela igreja está defasada, a leitura que está ali lá é antiquada, é uma coisa do passado. E hoje vemos muitos templos por aí, devemos ter muito cuidado com isso, né? Que parece ser mais um show pirotécnico com luzes e tantas coisas. E o evangelho, será que está sendo pregado o evangelho puro e verdadeiro ali? A mensagem de arrependimento do pecado, de mudança de vida, de que precisamos olhar para Deus e buscar a santidade, que Ele quer que sejamos santos. Porque quando Jesus subiu naquela cruz, derramou seu sangue por nós, foi devido aos nossos pecados, foi para nos unir a Ele, para nos livrar daquilo que Deus tanto odeia e tanto Deus enoja, que é o pecado, para que nós nos afastamos dessa má conduta que temos e nos apeguemos às promessas que o Senhor tem nos dado. Muitos dos antigos andavam muito para poder encontrar com os irmãos, enfrentando tempos ruins, dificuldade, distância, para se reunir. Hoje nós temos tantas facilidades para ir na igreja. Nem calor passamos, porque muitos têm ar-condicionado, têm um som adequado para ouvirmos a pregação e o louvor, participarmos, mas mesmo assim se torna uma dificuldade de estar ali. Se o Senhor constituiu a igreja, foi para que nós nos reunirmos como igreja, para que nós fizermos parte do seu corpo, e Ele viu que isso é importante. E se Deus sabe que é importante para nós, nós devemos seguir o que Ele falou para fazermos, como está na sua palavra. Que o versículo de destaque diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando, irmãos. E Ele vai encontrar você de que forma? Fazendo parte da sua igreja, congregando com os irmãos em oração, louvando e exaltando o seu nome. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Tiago 1,17, nele não há variação nem sombra de mudança. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Esse Jesus que constituiu a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja vitoriosa, é gloriosa. Irmãos, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Não vamos minar o projeto de Jesus, deixando de congregar, deixando de nos reunir com os irmãos. Faça uma reflexão na sua vida e veja o que você vai estar fazendo no horário do culto da sua igreja. No horário do culto, da reunião com os irmãos, o que você está fazendo? Um jogo de futebol? Um filme preferido? Um sono até mais tarde? Como Jesus vai te encontrar? Valorizando aquilo que Ele deixou para que nós pudéssemos nos fortalecer?
Quando Deus deixa textos como esse do versículo de destaque, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando o Senhor deixa textos como esse para nós, é para nos ajudar, para não cair nas ciladas do inimigo. Devemos refletir na nossa vida e buscar a presença do Senhor. Ao nos reunir, nós estamos compartilhando da palavra de Deus, estamos nos fortalecendo uns aos outros. Você tem a oportunidade hoje de buscar o Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de falar com Deus e agradecer. Pai, muito obrigado pela tua igreja, por o Senhor ter revelado teu Filho Jesus a mim, para que hoje eu pudesse fazer parte da tua família. Hoje poder fazer parte da igreja gloriosa, que está sendo preparado para a volta do teu Filho, para ser levada para estar com o Senhor na eternidade. Agradeça a Deus pelo dia, pela vida, pela igreja, e não deixe de congregar, como é costume de alguns.